Lamentavelmente, não é por culpa nossa, o Fluminense está numa situação muito difícil. No ano passado, por exemplo, deixou de pagar plano de saúde para o jogador. Tem salário atrasado, uma dívida altíssima. Deve ter nova eleição. Exatamente. Está em crise política. Saiu por quê? Sim. Por que o Scarpa saiu de lá? Pagava fundo de garantia. Porque não pagava. Fundo de garantia e salário. Porque não pagava. Então, jogar no Fluminense da Unimed é uma coisa. Jogar no Fluminense atual é completamente diferente. O Santos também passa por esse problema. Atrasou o salário do pessoal administrativo, direito de imagem, 13º. Então, é complicado. O cara, quando vê um clube desse, quem não quer jogar no Fluminense? Com a história que o Fluminense tem, qualquer jogador quer jogar. Mas o jogador jogaria no Fluminense de hoje, que não paga em dia, no Vasco de hoje, no Santos, no Botafogo. É complicado. Então, isso que ele fala, vamos pontuar isso aí. Não vamos ficar enganando o torcedor. Não vamos ficar enganando. Ele está no papel dele, o Angione está no papel dele. Ele está no papel dele. Aliás, ele falou. O que ele quis dizer é o seguinte, nós mostramos aí 4 ou 5 telas do que o Angione falou. Ele quis dizer o seguinte, se o Ganso e o Nenê chegarem no Fluminense para ganhar o que eles ganham no Amiens e no São Paulo, não dá. Ponto. Foi o que ele falou. Acabou. Exatamente. Mas, na boa, Pascoal... A divisão com o São Paulo é a seguinte, eu posso falar, porque eu tenho essa informação. O São Paulo, o Nenê ganharia 150 do Fluminense. E é o teto do Fluminense. Que é o teto do Fluminense. E o São Paulo ainda pagaria o restante do salário pelo São Paulo. E o caso do Ganso, esse é o teto para jogar no Fluminense. O Ganso, só para te ajudar. O Ganso ganha quase R$1 milhão por mês. E acrescentar uma informação, o que a gente deu hoje pela manhã no Bom Dia Fox, inclusive, informação do Luciano Calheiros. É que eu vou falar tudo no condicional, porque essas informações partem de dentro do clube, mas nunca ficam muito claras. Mas haveria um grupo de empresários dispostos a pagar o salário do Ganso. Para o Fluminense. Para que o Ganso jogue no Fluminense. Né? Agora, o famoso grupo de empresários é aquela coisa que fica no ar e que, para mim, parece conversa para enganar o torcedor de novo. Porque nessas coisas precisa um pouco de transparência, né? Quem é exatamente que está afim de... E quem estaria afim de pagar e por quê? Pagar salário do Ganso, para jogar no Fluminense. Mas isso também acaba não dando certo no futuro, Flavinho. Claro. Se os demais não receberem e o Ganso continuar recebendo esse grupo de empresários. Exato. Isso não costuma dar muito certo no futebol, não. O Fluminense já se meteu nessa negociação desses anos todos com a Unimed, um negócio que deu certo porque deu 2 títulos para o Fluminense, é verdade, né? 2 brasileiros para o Fluminense, surpreendentes até. Teve uma Copa do Brasil também, né? Mas teve também? Acho que teve. Título? Mas o... Não, acho que título da Copa do Brasil não, somente que foram os brasileiros de 2012 e de 2009. É isso, não é isso? Não, 2009 foi o Flamengo. Deu 2010. Fluminense? 10 e 12. 10 e 12. Deu certo porque deu títulos, mas a hora que acabou, que fechou a torneira, o que aconteceu com o Fluminense? Escancarou-se a deficiência financeira, de gestão e tudo mais. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas. O Fluminense está em crise política e tudo mais. E outra, para fechar, mas aí você toca, o futebol do Ganso e o futebol do Nenê não combinam em nada com o futebol do Fernando Diniz. Copa do Brasil em 2007 com a Unimed. 2007 com a Unimed, tá. O futebol do Fernando Diniz, que esse técnico... Você acha que os dois não se enquadram no Fernando Diniz? Precisa correr com o Fernando Diniz, né? Precisa correr. Porque eu me lembro do Audax, que foi a única coisa que deu certo e deu muito certo com o Fernando Diniz, precisa correr bastante. Correu o jogo inteiro. Mas, ô Flavinho, você pega Mas correr. Fazer a bola correr, o cara não precisa correr. Mas Pascoal, é uma extravagância por parte do Fluminense fazer esse tipo de coisa. Não que o Fluminense não mereça jogadores aí com uma qualidade mais alta. Evidente que sim, todo grande clube tem que ter grandes jogadores. Mas diante da realidade do Fluminense, é uma estratégia perigosa. É o que eu ia falar agora há pouco aí também. O Silva acabou falando também a respeito do grupo. Tá na cara que se o Nenê chega, ele conhecendo a realidade do Fluminense, ele vai pedir dentro do contrato uma garantia financeira, assim como o Ganso. Imagina só, eu não vou citar aqui o time nem os jogadores aí envolvidos, mas um grande clube de São Paulo, quando contratou um cara por um preço acima do que a maior parte do time ganhava, principalmente os medalhões, esse cara aí no treinamento só tomava bola quadrada, era só tijolo. Porrada, bola muito adiante pra ele correr. Aí ele abriu os braços, pegou e falou, não vem mais no meu pé. O cara falou, você não ganha 3 vezes mais? Corre 3 vezes.
Isso daí dentro de um clube, cara, não é que o jogador faz por maldade. Mas imagina, Sormani, todo mundo aqui recebendo salário em dia, você não. Algo em torno de 15 anos, não é isso? Por aí. Por aí. Não, imagina só. É só não precisa, nem precisa citar o nome de clubes. Fala um negócio de você. Então, o Gabigol e a Arrascaeta, o que vai acontecer? Mas, Pascoal, eles chegam numa realidade que todo mundo no Flamengo ganha bem. Tá de brincadeira. Quanto ganha lá, por exemplo, o Diego Alves? Exatamente. Quanto ganha lá, por exemplo, aí os principais jogadores ali, o William Arão? O pagamento do Flamengo, Pascoal. É alta, Pascoal. Tá chegando em quase em 20 milhões com a contratação do Arrascaeta. Todo mundo ganha bem, com a Pascoal. Contratação do Gabriel, com a contratação do Rodrigo Caio. Chegando agora outros jogadores, aí o Flamengo vai contratar um zagueiro. E não é só o fato de ganhar bem, né, Sormani? É o fato de receber. Porque no Fluminense, ano passado, muitos jogadores ficaram sem pingar na conta. Mas o que me chama jogador consagrado, Pascoal, quando o cara tem ainda o pé de meia feito, não pinga 1, 2, 3, 4 meses, o cara tem ainda uma reserva. Tem jogador que tem começo de carreira. Claro, aquele salário ali. O cara ali pagando apartamento, pagando carro, pagando aí plano de saúde pra família inteira. O cara não tem aquela reserva que muitos jogadores além do legal, os funcionários também. Claro, os dois jogadores procuraram o Fluminense. Eu acho que pelo menos um reconhecimento, né? Nesse caso aí. Mas, ô Pascoal, isso daí se a gente pegar então e levar ferro e fogo, Marquinhos Gabriel, que estava até determinado momento ali, não vai, ele optou por não ir pro Fluminense. O Corinthians vai essa impressão pro Atlético Paranaense. Vai liberá-lo para o Atlético Paranaense em definitivo e o Corinthians ficará com 25%. O Atlético é um time super bem administrado. Lá, que tem o dinheiro. Lá pinga na conta. Lá pinga normal, o mês tem 30 dias. Isso. E o Atlético contratou o Marco Ruben, que era um centroavante cobiçado aqui por muitos clubes grandes, inclusive. Boa contratação do Atlético. Vocês contratariam Ganso e Nenê simultaneamente pro Fluminense? Você contrataria? Não, pro Fluminense não. Eu acho que o Fluminense hoje precisa ter jogadores de qualidade, mas que ainda não tenham, talvez, aí esse nome todo, esse know-how todo. Um sim, os dois não. Sinceramente, não traria nenhum nem outro, Pascoal. E você, Silva? Nenhum nem outro. Ih, Silva, pipocou? Não pipoquei. Mesmo com tudo que eu falei do Ganso aqui, eu ficaria com o Ganso e não com o Nenê. Então não entendo mais nada. E aí vão falar que eu tô sendo incoerente. Faz biquinho toda vez que digam aí, viu, Silva, perdão. Mas eu queria entender muito antes que me digam, viu, antes que comecem a me ofender. Concorda comigo mesmo? Não, mas peraí, antes que comecem a me ofender, mas você falou que pro Santos seria interessante. O Santos, ele tem uma história, ele tem já um lastro dentro do clube, é diferente a situação. E não acho que hoje no Fluminense o Ganso tenha, talvez, como retribuir Você não contrataria os dois, você contrataria um. Então, Pascoal, o Nenê é complicado. O passado recente dele aí é de muito mais problemas do que soluções. Tá, perfeito. O senhor pensou o quê, seu Flávio? O Ganso é um cara que precisa retomar a carreira, né? Reconstruir a carreira. O Ganso não é tão velho assim, ó. Não, mas ele precisa reconstruir a carreira dele. Tá embaixo. Ele não joga, ninguém sabe se ele chuta. Não jogou no Sevilha, não tá jogando no Amiens. O Ganso tá cabisbaixo. Sim, ele precisa reconstruir a carreira dele. O que você faria pra animar o Ganso? Então, eu não acho que é o Fluminense que vai animar o Ganso, entendeu? Eu não acho que é no Fluminense que o Ganso conseguiria reconstruir a sua carreira. Será que não também, Flavinho? Pensa do outro lado. O Ricardo Oliveira, quando ele acerta com o Santos, ele assinou um contrato pra ganhar 50 pau e falou, terminando o Campeonato Paulista... Nesse caso, o Ganso não vai chegar assim no Fluminense. O Ganso vai chegar no Fluminense para ganhar no mínimo 500 conto por mês. No mínimo. Ou então aquilo que o Flavinho falou. Um grupo de empresários. Mínimo mesmo, né? Aí você vê lá o coitadinho do fulaninho, do Bambam que ganha 50, 70 mil reais por mês. Xerém. Os meninos que Você sabe quanto o Paquetá ganhava no Fluminense? No Flamengo? 95 mil reais. 95 mil reais. Para os padrões do futebol, vamos deixar bem claro, a grana é pequena. É pequena. Aí chega o Ganso, sei lá, um outro jogador qualquer do Fluminense. Ganha o Pituca no Santos, por exemplo. Ele renovou o contrato agora. Exatamente. Nossa, então, aí chega o Ganso para ganhar no Fluminense, 700 conto. O outro cara vai trabalhar de ônibus. Sim. Sabe? É uma disparidade. É uma disparidade muito grande. Eu não contrataria. Nenhum dos dois. Com esse dinheiro, eu faria contratações de alguns jogadores que você sabe que vão correr, que vão se doar, que vão, sabe, se entregar o tempo inteiro e que são jogadores que têm o mesmo perfil do que os que estão lá. E que, se bem dirigidos pelo Fernando Diniz, de repente pode dar um caldo legal. Até pelo formato. Como é que o Santos foi campeão em 2002? Tudo bem, é o único exemplo que a gente cita. Né? Mas aconteceu. Ninguém ganhava nada. Tava lá na base. Eu acho que o Fluminense precisa ter o pé no chão. Também acho. O Fluminense, sonhar com o Ganso. O nego vai xingar, eu sei que vai.
Enfim, tá certo. Xinga à vontade. O Fluminense disputa essa temporada para não cair para a Série B. Bom, é isso. Ah, mas De o novo, Fluminense, a sua história. É o Fluminense. De novo.